Itaú está subindo 0,10%, né? Com toda essa situação de instabilidade, toda essa questão de reclamações, né, de muita gente sobre aplicativo do Itaú tá fora do ar. Nesse quinto dia útil do mês, mesmo assim, o Itaú segue subindo, talvez na expectativa aí por bons resultados. Será? Interrogação. Bradesco caindo 0,7% nesse momento e o Banco do Brasil praticamente no 0 a 0, subindo 0,04%. Falar em Banco do Brasil, grande destaque, né? É BB Seguridade, que divulgou um resultado forte, robusto nessa segunda-feira, antes da abertura do mercado. E é claro que a gente vai repercutir também aqui com o nosso convidado das nossas segundas-feiras, Fabrício Lodi, consultor de investimentos, professor também já está aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação, sempre um prazer falar contigo. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Saravalho. Foi só eu conectar e o Boa virou positivo, hein? Você vê? Você vê? Isso é... Vamos trazer um pouco de otimismo, medo, né? É medo de você, ô Fabrício, que o Ibov não consegue cair quando você entra no ar. É até estatística, viu? Nas últimas 8 vezes que você entrar no ar, o Ibovespa subiu. Brincadeira, eu não tenho essa estatística, mas o que eu queria falar com você é justamente esse resultado de BB Seguridade, né? Um resultado forte, um resultado bastante importante. Parece que os investidores gostaram, porque hoje a maior alta do Ibovespa, 2,5%. Abriu até num gapzinho um pouco maior de alta, né? Devolveu um pouquinho desse ímpeto todo, mas mesmo assim segue sustentando essa alta. Como que você vê, o Fabrício, esse resultado, né? Um resultado forte aí de BB Seguridade? Bom, BB Seguridade, o resultado realmente veio interessante, né, em relação ao ano passado, aí foi 1,84 bi de lucro, né, agora no trimestre. Quando a gente compara no anual, aí é um crescimento de quase 31%, né, mas a gente tem que levar em conta que o primeiro trimestre do ano passado, a empresa ainda vinha sofrendo, né, por conta aí dos efeitos da inflação, dessa penalidade ali em cima dos passivos ali dos planos de benefício definido, né? E engatou uma recuperação no segundo semestre do ano passado. Então, a base de comparação fica um pouco distorcida, mas o resultado foi bastante robusto, né? No início do ano, a empresa já tinha divulgado um guidance bastante interessante, com acima de 7 bi de lucro para esse ano. E quando a gente olha aí em relação ao guidance, né, os indicadores estão acima do guidance, mas a própria administração hoje, durante o call de resultados, diz que a tendência é que isso vá convergir agora para dentro da faixa, né? Então, segurando um pouco as expectativas aí dos investidores. Mas a melhora é interessante sim, né? O setor de seguro aí apresentou um crescimento também de 30% em relação ao ano passado, quase 7% em relação ao trimestre. A Previdência também, né, sofreu bastante na época da pandemia, por conta aí também de resgates, a gente teve um saque líquido no ano passado, esse ano a gente já virou para o positivo, né? A Previdência, esse ano, o resultado aqui é quase 100% melhor em relação ao mesmo período do ano passado, e o resultado financeiro, né, que ano passado pesou muito na companhia. No ano contra ano, agora a gente vê aí quase 140% de evolução no resultado financeiro e 90% aí no trimestre contra trimestre, a gente falando. Então, e os principais pontos, né, daí vem justamente da deflação do IGPM, que penaliza os passivos da companhia. E aí, quando você tem essa maior captação, né, você tem um maior saldo médio ali também, você tem uma melhora no retorno dos ativos, né, você teve essa expansão dos resultados. Então, um resultado bastante interessante. Acho que o mercado gostou. A empresa negocia, né, ainda descontada, vamos falar, se a gente olhar pela métrica do preço-lucro, né, do PL, em relação ao histórico, né, a companhia que, em média, aí, sempre negociou na casa dos 13%, 14% de PL, vem negociando aí, talvez com essa alta de hoje, aqui, com esse resultado perto dos 9%. Então, há um sentimento aí dos analistas, né, e das casas de análise de que o papel tem potencial, sim, né, e os resultados vêm corroborando essa expectativa aí. Durante o call hoje também foi muito questionado, né? A gente viu uma certa volatilidade aí na BB Seguridade nos últimos meses, a queda da Selic. Existe uma máxima que se diz que seguradora não ganha dinheiro quando a taxa de juros cai, né? Então, isso foi muito questionado.
em termos, assim, absolutos, vamos falar assim, né? 1 contra 1 aí, o que a administração coloca é que para cada 100 bips, né, para cada 1% que a Selic cai, você tem um impacto aí de 100 milhões de reais no lucro. Mas que, por outro lado, você tem uma série de compensações, né, como a marcação a mercado aí de investimentos, ou dos títulos que a companhia carrega. Você tem também aí a possibilidade agora de venda, de mais vendas, né, de mais emissões de prêmios. Você tem, no cenário de juro baixo, onde você tem a maior possibilidade de vender produtos, né, de partir para uma outra segmentação aí. Então, eles colocam como o mercado assustou um pouco nesse sentido aí há um tempo, quando começou a se falar em queda da Selic, né, o papel deu uma recuada, mas vem se estabilizando aí. Tá? E um dos pontos que ele coloca, que foi colocado hoje também, né, que a empresa está bastante otimista com o plano de desenvolvimento do mercado de seguros, que foi feito aí pela CNSEG em março, né, para que hoje o Brasil o mercado tem uma penetração, representa 4,6% do nosso PIB. Né, e quer levar, e esse trabalho de desenvolvimento do seguro quer levar o mercado, tem uma participação aí de 10% do PIB até 2030. Então a companhia segue otimista, vai pagar um caminhão de dividendo aí, mais uma vez, né, um reloginho, ela semestralmente, ela anuncia esse dividendo, então ela costuma pagar agora em agosto, referente ao resultado do primeiro semestre, e pagar em fevereiro, referente ao resultado do segundo semestre. Né? Então ela anunciou aí 3,2 bilhões de dividendos, mas já na sexta-feira, o que dá aí R$1,60 aproximadamente por ação. Mas o que também fez barulho no final de semana, antes da divulgação do resultado, foi um novo anúncio aí de um programa de recompra de ações, né? Um programa agressivo, anunciado aí para comprar quase 65 milhões de ações, que é quase 10% aí das ações em circulação, né? Então 9,56% das ações em circulação. E hoje, questionado sobre isso, né, também os executivos disseram aí que estão atentos, né, a essas distorções que a empresa negocia descontada do ponto de vista ali da gestão, né, da administração da companhia, que o programa está aberto, vai ter um ano e 8 meses de programa para adquirir isso aí, e essas oportunidades, se eles observarem a ação caindo simplesmente porque Selic está caindo, eles entendem que pode fazer esse movimento aí para gerar valor, principalmente para os acionistas mais antigos que estão ali. Né? E é uma oportunidade também para a empresa criar esse senso de, como foi colocado, de ownership ali dentro do Banco do Brasil, que é o controlador. Quem sabe ali na renegociação dos contratos da BB Corretora ali em 2033, isso também não ajude a manter a preferência ali e a favorecer a companhia na hora de renegociar. Né? Mas para quem está chegando agora, né, o programa de recompra de ações da empresa ele não é fora do comum. Né? A empresa, desde ali que fez o IPO, costuma já ter programa de recompra aberto, fica aberto. O que assustou bastante, o que impressionou o mercado foi que normalmente esses programas são abertos ali para adquirir até 10 milhões de ações, e dessa vez o programa está quase 7 vezes maior aí em relação aos programas antigos. Mas a última vez que a empresa conseguiu recomprar ações foi no programa de 2015, 2016, mas do programa ali de 10 milhões de ações acabou comprando 1/3 disso aí, pouco mais de 3 milhões de ações. Então isso é normal, né, para essas empresas que geram bastante caixa e percebem aí, em algum momento que suas ações podem estar descontadas, é um movimento natural, né? Mas é importante a gente ressaltar aí que apesar da BB Seguridade ter aí um histórico de 80%, 90% de payout, né, que é o quanto do lucro ela destina para pagamento de dividendos, esse programa de buyback, né, de recompra, vai concorrer com os dividendos. Né? Então, parte desse dinheiro que vai para a recompra sai desses dividendos. Né? Mas o acionista tem que entender que também ele está sendo beneficiado. Né? A recompra acaba sendo aí uma forma de gerar valor ali ou de remunerar o acionista, já que com o cancelamento dessas ações aí, ele vai ter uma participação ali maior na fatia do lucro. Mas um resultado, sim, interessante. A expectativa da companhia é positiva, em termos de portabilidade, ela não vê nenhuma ameaça assim, significativa ou nenhuma mudança significativa no cenário no ambiente de competição, tá? E segue bastante otimista, né? Preparada aí para o Open Insurance, então bastante confiante aí, eu acho que tem um potencial interessante
a companhia ainda para esse ano e para os próximos, mesmo aí com a queda da Selic. Ô Fabrício, muito boa tarde. Mais um resultado impressionante, né, da BB Seg. Eu olho para a BB Seguridade, juros altos, está ganhando dinheiro, juros caindo, ganha mais dinheiro, não tem cenário ruim, né? E aí eu pergunto assim, o quanto que é trabalho da BB, nesse caso, ou quanto ainda é do setor, no sentido assim, que eu olho para os resultados também do Bradesco Seguros, também fazendo um belo trabalho na parte de seguros. Parece que o setor ainda está muito subpenetrado, ainda tem muito para crescer, e quanto que é realmente de cada companhia, ou seja, quanto que é trabalho da BB Seguridade, no sentido assim, ela está crescendo por ela, ou ela está crescendo junto com o mercado, como é que é esse movimento, né? Porque pelo menos até agora nenhuma companhia está apresentando 30% de expansão de lucro assim desse tamanho, assim, é um trabalho muito bem feito, né? Não, sim, tem um trabalho que é bem feito, claro, tem esse momento que a empresa foi bastante afetada, né? A gente voltar ali para a época do IGPM, ali, quando bateu perto dos 40%, a empresa sofreu demais, né? Tendo que fazer ali capitalização na BB Seg, colocar dinheiro. Então, sim, tem um benefício aí dessa virada, né? Do fechamento da curva, mas a empresa tem investido bastante em tecnologia, em outros canais de distribuição, mudou, né, a característica do produto do prestamista, né, tem uma outra penetração, tem explorado, assim, é um trabalho, esse DNA, né, do balcão do Banco do Brasil, né, ela tem sim os méritos dela, então acho que a última iniciativa, não vou recordar agora qual que é o nome da iniciativa, que já começou nesse semestre, já trouxe aí quase 70 milhões de receita, uma iniciativa isolada. Então, parte disso já é, sim, uma eficiência ali da BB Seg, né, que sabe aproveitar bem o balcão do Banco do Brasil ali nessa distribuição e está se desenvolvendo tecnologicamente, né, em outros canais e outras parcerias para buscar, né? Que no começo ali, quando a gente compara com Caixa Seguridade, era a maior desconfiança ali, é que se a Caixa Seguridade, por estar nascendo diferente do que nasceu assim a BB Seg, né, não tem tanto DNA, né, da Caixa de vender o seguro, a não ser ali o seguro imobiliário, diferente de quem aí provavelmente é correntista do Banco do Brasil, volta e meia está sendo abordado, oferecendo alguma coisa no sentido ali. Está muito mais impregnado ali no Banco do Brasil do que na Caixa, né? Mas a Caixa tem sabido também aí trabalhar isso agora, e eu acho que também é uma outra empresa aí que deve se destacar positivamente nesse sentido aí, se conseguir usar bem ali esse balcão da Caixa. Então, tem bastante carrego aí, vamos falar assim, efeito da melhora do cenário para as companhias, né? A queda da sinistralidade, esse fechamento da curva, mas a BB Seguridade está apresentando um trabalho assim, interessante nesse sentido. Fabrício, uma última pergunta minha aqui. Quando teve as eleições, né, Felipe, a gente fala assim, qual que é o pacote de investimento em ações do Lula, do Bolsonaro, e assim, acho que pouco se falava sobre BB Seguridade, né, independente do presidente. Só que a gente tem muita relação do próprio BB, né, abertura de contas, com a BB Seguridade, no sentido que, aonde que eu quero chegar? Que a gente está começando a rever ou acelerar as contratações, enfim, de funcionários públicos, né, novos concursos aqui no Brasil. Isso vai necessariamente se traduzir em potencial de crescimento, né, porque todo mundo fala assim como das seguranças, enfim, desse segmento do setor, é justamente isso, é acessar a base do BB, que é uma base muito qualificada e que tende a ir crescendo ao longo do tempo. Será que todos esses concursos, novos concursos, podem também ser um catalisador ou é relativamente pequeno para a base BB Seguridade em termos marginais, ou seja, quanto que adiciona aí de potenciais novos clientes, né, ao longo do tempo? É um risco que, assim, na verdade, o risco existe, né? O BB hoje tem mais de 70%, é o controlador da BB Seguridade, né? O Banco do Brasil é o controlador, com mais de 70%. Então, acaba que o risco político, de certa forma, ele está presente ali, mas pouco se discutiu, né? E quando questionado, logo no primeiro trimestre, se algo desse sentido podia acontecer, né? Com troca de estratégia, mudança de estratégia, claro, né? A administração rechaçou, recorreu ali à política de governança, a todos esses pontos ali,
e realmente, né, foi uma empresa até agora ali, uma participação que a gente teve pouca mudança ali dentro nesse sentido. Eu costumo ver que parece que mesmo o próprio Banco do Brasil, apesar da troca, claro, do presidente, acaba que o efeito, quando a gente fala muita gente tem medo da intervenção, né? Como é que isso pode afetar o resultado das empresas, né? Então, digamos assim, uma intervenção numa BB Seguridade pouco afeta, talvez, ali os indicadores para a população ou para o governo, alguma coisa, né? Diferente de uma Petrobras, quando a gente mexe no preço do combustível, né? Que você sente direto ali na bomba, já vai dar direto ali na inflação, resultado na veia, né? Então, num primeiro momento, a gente não teve nada de diferente na BB Seguridade, né? Claro que o mercado está bastante atento, mas foi uma empresa diferente aí de Banco do Brasil e Petrobras que não sofreu no momento aí kit eleição ou com a mudança do governo ainda não, e continua o guidance apresentado, está seguindo, está entregando. Então, acho que eu não diria que a empresa está blindada. O risco existe, assim como vai existir na Caixa de Seguridade também, nesse sentido, mas eu acho que ela acaba sendo pouco interessante. Não sei se ela é uma moeda de troca tão interessante ali para o governo, a ponto de atrapalhar, né? Até porque o Banco do Brasil se beneficia bastante desse resultado. Muito bom. O Fabrício, agora sim, hein? Prometo, Felipe, talvez a última. Você chegou a acompanhar se a BB Seguridade refez o guidance? Porque eu estou olhando aqui a apresentação. A princípio, tudo ele está entregando ou ali no limite de cima do guidance ou até superior, né, ao guidance. Talvez isso tenha sido também uma das reações positivas para o pregão de hoje. Você sabe se eles chegaram a comentar sobre rever esse guidance ou vão manter o que eles esperam? E a princípio devem entregar tudo ali no high do range, né, que a gente chama, né? O que aconteceu, foi questionado hoje isso na reunião, no call, né? Na verdade, não há expectativa de revisão do guidance. A expectativa agora é que os resultados, né, justamente agora com essa acomodação da Selic, né, e tudo que está acontecendo, que esses pontos que a gente está vendo acima do guidance, eles tendem a convergir para dentro da faixa. Tá? Então, a expectativa é no segundo semestre agora, talvez um crescimento trimestre contra trimestre mais equilibrado, e inclusive em relação agora ao ano passado, ao segundo semestre do ano passado, também um crescimento menor do que esses níveis de 30% que a gente viu em relação ao ano passado. Então agora o resultado deve se tornar mais estável, a gente viu aí 3,7 bi no primeiro semestre, a expectativa é que talvez esses 3,7 se repitam aí agora no segundo semestre. Então a gente não vai ver talvez crescimento contra tri, e isso deve acomodar os números dentro do guidance, Saravalli. Maravilha. Fabrício, mudando um pouco de assunto, mas também já pegando essa questão que o Saravalli levantou, né, de áreas dentro de alguns bancos que acabam tendo um destaque, como BB Seguridade, a área de seguro do Bradesco. Hoje a gente tem o resultado de Itaú, né? E o mercado está muito na expectativa para saber quais os números, como vão vir esses resultados, como que esse cenário econômico acabou impactando ou não o resultado de Itaú por conta de Santander e Bradesco, né? Que acabaram trazendo uma movimentação, peso, né, diferente para o mercado assim que foram divulgados os resultados. Por que o mercado está tão na expectativa com o Itaú? De repente, do jeito que vier, pode mudar a direção, pode mudar a expectativa em relação ao próprio mercado ou esse setor financeiro que é tão importante dentro do Ibovespa? Vamos lá. O Itaú, no meu ponto de vista, ele é um banco mais prudente nessa questão da concessão de crédito, né? Tem uma carteira ali, uma qualidade de carteira também invejável, em níveis de qualidade, e também é um banco bastante prudente, uma instituição bastante prudente ali na PDD, né? Na provisão ali para os devedores duvidosos. Então, eu acho que deve acontecer talvez o que aconteceu no primeiro trimestre, né? A gente vê Itaú e Banco do Brasil trazendo bons resultados, e Bradesco e Santander, como a gente já viu aí, com números piores. A expectativa do Banco do Itaú é um crescimento aí da ordem de 10 a 12% em relação ao mesmo período do ano passado, né, quando foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro trimestre, né? O lucro do primeiro trimestre cresceu
14% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, o lucro deve vir em linha agora, talvez com o primeiro trimestre desse ano, mais ainda um crescimento em relação ao ano passado. Eu acho que a surpresa pode estar, Felipe, como você está falando aí, do lado negativo, né? Se essa acomodação, se esse ajuste que o Itaú fizer, né, mostrar ali o aumento de provisão, ou talvez um conservadorismo maior ali na concessão de crédito, na originação, ele pode mostrar que o setor está com dificuldade, sim, e pode piorar o humor. Agora, se talvez o Itaú, né, mostrar que não, está dando certo, a gente está conseguindo fazer, dá um alívio para o setor. Então, eu acho que a surpresa do Itaú seria se o resultado viesse ruim. A expectativa é positiva, esse crescimento, o ROI continuar na casa o retorno sobre patrimônio líquido continuar na casa dos 20%. Eu acho que a expectativa do mercado está muito nisso. Que se o Itaú mostrar que a coisa está ficando feia, eu acho que pode piorar para o setor, sim, uma migração ali, talvez um sell-off aí, um pouco mais de venda no setor. Então, mas a expectativa é positiva, sim, nesse crescimento em relação ao ano passado, para o resultado de agora. Muito bom. Fabrício, só para complementar em relação ao Itaú, de certa forma, acho que a gente não viu com tanta intensidade assim, mas eu venho apostando muito nos resultados de tesouraria, né? Será que sempre tem essa... E aqui é super subjetivo, tá? Não tem nada de objetividade. Mas de que a tesouraria do Itaú, historicamente, tende a performar melhor do que até outros bancos. Será que a gente vai conseguir perceber bem essa qualidade? Até porque eu quero entender o quanto que esses bancos estão surfando, né, nesse movimento de queda da Selic, do pré, enfim, de toda essa taxa fechando, né, para saber se a gente consegue ver um resultado melhor da sua operação, mas também da tesouraria. Será que a gente vai ver isso ou não, né, especificamente? Saravalho, não sei te dizer. Eu sei que a tesouraria judiou muito dos bancos, né? No ano passado a gente viu. A tendência talvez é que sim, né? Que a gente veja essa melhora, o ambiente melhorou. Agora é o que a gente está aguardando hoje para ver como que a tesouraria vai completar ali, né? Se a margem com o mercado e como que a tesouraria vai performar aí também para contribuir com esses números, né? Boa. Vamos aguardar agora. O Fabrício, deixa eu só uma última pergunta em relação a bancos para ver um pouquinho de Bradesco, né? Assim, a distância da rentabilidade do Bradesco para o Itaú está cada vez maior, né? E aí fica a dúvida, será que o Bradesco, talvez o mercado consiga precificar um ROI, uma rentabilidade mais próxima do que o Itaú, ou vai começar a precificar realmente que o Bradesco está ficando cada vez mais distante, né? Porque assim, lógico, na minha opinião, o Bradesco não deveria ser precificado como o ROI que está entregando agora, de perto de 11%, né? Senão teria que valer 30% a menos que está em bolsa. Ou seja, o mercado está precificando, mas ainda ninguém apresentou o que é uma perpetuidade para o Bradesco, né? Parece que o Itaú, a perpetuidade do Itaú é ali na casa de 19%, 20%. Isso. Agora, o Bradesco que é a minha incerteza, assim, o quanto que, na sua opinião, deveria ser justo esse ROI de perpetuidade para o Bradesco, né? Talvez nem 11, talvez nem 20, né? Essa que é a pergunta. Nossa, é um outro chute difícil. Aí tá mais fácil adivinhar aqui quanto vai fechar o dólar, né? Não, mas e hoje ainda, né? Então, a situação é difícil, né, Saravalho? Tudo vai depender como a gente vai caminhar agora no segundo semestre, essa questão da inadimplência, o que vai acontecer. Também acho que o Bradesco, nesse nível de preço ou nesse nível de ROI, tá errado. Não é que tá errado, né? Ou parece que não está correto para a gente. Aí é difícil acreditar que o Bradesco não consiga recuperar níveis de ROI aí, talvez de 15%, 16%, pelo menos, aí agora, talvez no médio prazo, em esse pior momento passando agora, né? Eu não acredito, né, Bradesco nesse nível de ROI, em 10%, mas é difícil prever agora qual que é esse patamar, se vai 14, 15, 17, se a gente vai chegar a buscar ali alguma coisa, e o quão rápido, né, o Bradesco vai conseguir se estabelecer e conseguir reverter essas provisões para poder trazer rentabilidade de novo, né? Por enquanto a gente viu aí, o cenário piorou. Eu acho, né, já falei em outras oportunidades que talvez o pior momento para os bancos ia ser agora esse segundo trimestre. Então, vamos ver aí, talvez o terceiro tri vai dar um sinal para a gente
do que o Bradesco pode buscar aí. Acho que tem a obrigação ou tem o dever de talvez de mostrar algo melhor, sim. Aí acho que esse guess para a gente de onde o Bradesco vai chegar começa a aparecer ali no terceiro tri. Boa. Ô Fabrício, só para encerrar, né? Uma semana tem pouco resultado, só cerca de 150 empresas divulgando resultados. Que você olharia, né? Que claro que muita para investidor, né? Quem que não é analista, que não trabalha com isso, acaba não conseguindo olhar para tudo, né? Mas o que a gente pode destacar aí? O que você, dando uma visão geral, o que a gente pode esperar desses resultados, dessa aceleração de temporada de resultados? A gente vai ver muito mais coisa surpreendendo positivamente, negativamente, a gente vai ter muito mais discussão a respeito dessas revisões de guidance, como o Saravalli comentou aqui também. O que você acha que vai ser a tônica aí dessa temporada que está acelerando agora? Eu continuo achando que os bancos, né, apesar aí, ainda a gente vai ver, a gente tem BTG Pactual essa semana, a gente tem Itaú, Banco do Brasil, minha expectativa é positiva, a gente tem Eletrobras, que eu acho que é um mistério ainda para a gente ver, mas eu acho que empresas locais, o setor na verdade, eu nem vi qual que é a agenda dessas 150 para os destaques, ainda mais, a expectativa do setor de construção ainda é trazer mais números positivos, interessantes, e varejo ainda penando, né? Vamos falar assim, esse pessoal que está muito afetado, muito pesado na alavancagem ainda, com o resultado financeiro, vai ser ainda bastante pesado, prejudicado. E, de novo, né? Eu acho que agora essa virada aí para o terceiro trimestre, que a gente vai ver se realmente o fundo do poço chegou para a maioria. Mas eu acho que as empresas de varejo, consumo, devem sofrer ainda. Eu estou bastante otimista com construção, setor de construção, e os bancos, né? Achando aí, no geral, Itaú e Banco do Brasil performando positivamente. Maravilha! Fabrício Lodi, sempre um prazer bater esse papo contigo. Até a próxima semana aí, um abraço para você. Obrigado, Felipe. Obrigado, Saravalli. Obrigado, pessoal que acompanhou a gente aí. Um grande abraço, uma ótima semana. Obrigado. Valeu, um abração. Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos aqui com a gente. Tem coisa, hein, para sair nessa semana. Tem muita coisa para a gente ficar de olho, monitorando. E, claro, você vai ficar atento a todos esses resultados que a gente vai destacar aqui na BMC. 3 horas e 32 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. O que impacta